Olá, tudo bem? E não se esqueça, na próxima quarta-feira, dia 2 de junho, a partir das 8 horas, 20 horas, horário de Brasília, estarei realizando a minha quinta live e desta vez com o tema Manejo de solos para áreas de abertura para a produção de soja. É isso aí. E como convidado, estarei com o engenheiro agrônomo Marcelo Morita, doutorando em Ciências de Solo e consultor da Casuia Inteligência Agronômica de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Não perca! Espero por você lá! Abrindo a câmera aí, então, agora, em caráter já definitivo, meu boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Show do Agro também chegando aí, Sul do Tocantins também presente, Semear Fazendas, boa noite. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui mais numa live, tá? Para a gente compartilhar a informação. Hoje que a informação é uma das maiores riquezas, né, que a gente pode ter. Antigamente eram as máquinas, né? Hoje em dia são as pessoas, né? As pessoas que fazem produzir, as pessoas que fazem girar todo esse nosso país. Então, hoje as empresas estão voltadas principalmente para os funcionários, né? E sendo assim, hoje então vamos estar recebendo o Marcelo Morita, que é consultor da Casuia Inteligência Agronômica de Luiz Eduardo Magalhães. Tá ok? Vamos estar convidando então Marcelo para estar batendo um papo aqui hoje com a gente. Agora quem também está junto com a gente aí, Márcia Nozak, Marcos Aparecido, Marcelo Morita. Marcelo deve estar chegando. Marcelo, aguardando você. Isso, opa. Aí, boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que tá chegando a voz, o áudio, a imagem? Tô ouvindo bem, tá legal. Tá legal, sem né? interrupção. Tranquilo. Isso. Então, agora oficialmente, né? Boa noite, né? Boa noite aí a todos os nossos seguidores. Né? É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês, né? Juntamente com o Marcelo, trazendo muita informação, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Taubaté, São Paulo, tá? E hoje trabalho aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, há aproximadamente já 18 anos. Hoje eu possuo um canal, o AgroNTK, que está no Instagram, tá? Já estou com em torno de 14 mil seguidores. Também possuo um canal no YouTube, hoje já possuo mais de 200 vídeos voltados exclusivamente para a área agrícola, tá? E também estou no LinkedIn, né, e Facebook, nas principais plataformas digitais. Tá ok? Marcelo aí é engenheiro agrônomo, Marcelo Morita, né, Morita? Fazendo aí, doutorando, né, em ciência do solo, e hoje ele está no município de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, né, Marcelo? Então, estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos bem próximos, né, Marcelo? Marcelo, é com você então. Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Nestor. Obrigado, boa noite a todos. Como o Nestor me apresentou, sou Marcelo Morita, já tenho aí meus mais de 10 anos, 15 anos, acredito, já de formado, formei no interior de São Paulo. E depois parti para o Brasil afora aí, trabalhei no Sul, no Centro-Oeste, Mato Grosso, Amazônia, e atualmente desenvolvo meu trabalho em Luiz Eduardo Magalhães, sou consultor da Casuia Inteligência Agronômica, onde eu faço a parte de manejo de solos e nutrição de plantas. Tenho um pé dentro da academia, desenvolvendo minha tese de doutorado,
na parte de extração no sistema soja, milho e algodão. Então vai ser bem interessante aí o bate-papo, porque são duas regiões relativamente distintas, né? Certo. Mas que dá para agregar muita ideia e compartilhar aí muita tecnologia em comum no quesito aí manejo de solo, principalmente como o tema sugere, né, para áreas de abertura. Correto, Marcelo. Então, o tema nosso é manejo de solo, né, para áreas de abertura, né, para plantio de soja, né? Visto que Jataí, deixa eu até falar um pouquinho de Jataí, Marcelo. Tá? Você conhece aqui a região? Conhece aqui a região? Muito pouco. Muito pouco, tá ok. De passagem. De passagem, tá ok. Eu em relação também a Luiz Eduardo Magalhães também eu não conheço, tá? Tá, deixa eu falar um pouco de Jataí. Jataí fica situado aqui na região do sudoeste de Goiás, né? Hoje possuímos aqui em torno de 320 mil hectares de soja, tá? E na faixa de 220 mil hectares de milho, safrinha. Tá? No último ano, né, e esse ano também, né, o preço das commodities aí anda bastante em alta, né, com bastante atrativo aí, tanto para os produtores que já estão na área, né, como também outros, né, principalmente os da área de pecuária, né, que estão migrando para a área de lavoura, né. Hoje Jataí ainda possui uma área aí de pastagem degradada, conforme até o nosso gerente da cooperativa onde eu trabalho nos informou, né? Ainda possui em torno aí de mais de 150 mil hectares, né, de pastagem degradada que pode estar migrando aí para a lavoura, certo? Só que grande parte dessas áreas, né, as áreas mesmo mais argilosas, né, praticamente já está aí já um município que as áreas já estão consolidadas, né? Restando algumas manchas somente próximas aos rios, né, que possuem uma argila maior, né, com menos risco para a lavoura, né? Então, hoje, a grande parte dos solos que existem aqui na nossa região, as áreas de abertura, né, são áreas arenosas, né? Arenosas, quando eu falo, a argila não é 25, 20, é abaixo de 15, até 15% de argila, tá? Então, praticamente é esse cenário que a gente está encontrando. Ano passado a gente teve muitas áreas de abertura. Esse ano continuamos, né, ainda com áreas de abertura, né? O mercado está aquecido, o mercado está firme. Com a pandemia, né, um dos setores mais beneficiados, né, também foi a alimentação, né? Então o povo precisa de alimento, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? E quando a gente era pequeno, sempre eu ia falar que o Brasil era o celeiro do mundo, né? E acho que agora chegou a vez do Brasil, né? Graças a Deus, somos um dos maiores produtores aí de grãos, né, Marcelo? Então é isso aí. Exato. Tá, pelo menos eu tenho, tá? Aí deixa eu falar, deu mais alguma coisa. A pluviosidade média aqui é na faixa de 1.600 a 1.800 milímetros anuais, é uma região que chove bem, tá? E a altitude aqui varia na faixa de 800 a 1.000 metros de altitude, tá? É uma região privilegiada, tá? Praticamente aqui foi uma das regiões também pioneira no sistema que hoje predomina no Brasil, que é soja e milho safrinha, né? Tá ok? Aí você também podia dar uma geral Sim. aí de Luiz Eduardo Magalhães, até para mim e para todos os seguidores. Perfeito. Contextualizando um pouco aqui nossa região, né? Fico situado em Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, digamos que talvez seja a cidade, a capital do Mapitobá, né? O acrônico aqui, Tocantins, as áreas agricultáveis, né, de Tocantins, Maranhão, Bahia e Piauí. Certo. A nossa região também conta aí com seus 2 milhões de hectares cultivados de soja, com potencial de ampliar muito mais que isso. E, diferente da sua região, nós aqui iniciamos o cultivo já na areia, vamos dizer assim, né? Hoje vocês estão partindo para a areia, né, as novas áreas que estão abrindo. Nossa realidade aqui desde o início realmente é uma textura mais leve. A nossa origem aqui é solo de arenito, né? Certo. Então é o solo esquartizarênico mesmo. Então é comum para nós quando se fala menos de 25%, menos de 20% de argila, em algumas situações realmente abaixo de 10% de argila, como tem área que nós atendemos. Para nós, aqui no oeste da Bahia, é um desafio. Eu costumo dizer que a nossa região ela tem as dificuldades em produzir aqui tem feito com que nós trabalhássemos de forma diferente e mais intensiva na construção de fertilidade,
E esse modelo tem sido até exportado para algumas outras regiões, porque para nós aqui o veranico ele é certo, ele é fato, ele acontece. Então buscar essa correção, e sobretudo na areia, é uma necessidade muito grande para nós. Certo. Tá. Qual que é a altitude aí, normalmente, das áreas de plantio? Também 700 metros, às vezes um pouco mais. Nossa pluviometria, Nestor, próximo do Tocantins, atinge os 1.600 milímetros ano. Conforme vai entrando para o interior do estado, da Bahia, isso cai, se diminui bastante. Tanto que temos regiões, áreas que atendemos aqui dentro da Bahia mesmo, onde é muito instável a pluviometria. Esse ano mesmo foi, e para algumas fazendas, foi bastante difícil, né? Às vezes a gente tem o histórico da chuva, mas mal distribuído, e infelizmente num período crítico, né, naquele período do R1 da soja, lá na floração, eu pego 15 dias de falta de chuva, e a briga é constante ali para a gente tentar segurar as estruturas produtivas. Mas em termos de milímetro de chuva, tem regiões aqui que é parecida com a de vocês aí, mas não é a nossa realidade em geral. Certo, correto. Viu, Marcelo? Vamos então já ir direto, né, ao assunto aí, tá? Vamos ver então, por exemplo, áreas de abertura. Ainda existe muita área, como você comentou, né? Normalmente, né, são áreas de pastagem degradada? Sim, existem as duas situações. Existe o pasto hoje sendo convertido para a agricultura, né? Como também existe aquele cerrado, aquela capoeira, já foi mexido em algum tempo e abandonado, que hoje está sendo convertido também para a agricultura. Né? Certo, lembrando que quando a gente fala assim, área de abertura, né, para o plantio de grão, plantio da soja, quando a gente tem a área do cerrado e a área do pasto degradado, são duas situações também distintas, que é manejada de forma diferente, né, aqui para nós. Só para citar um exemplo, quando eu entro numa área que é capoeira ou é pasto, que não houve intervenção mecânica antes, ou de uso agropastoril, que seja, é uma área que praticamente eu cuido da limpeza e da construção química. Na hora que eu parto para uma área que vem de pastagem degradada, aí realmente a parte física deve ser olhada até com mais atenção. Normalmente é uma área mais compactada, né? Então a gente separa essas duas situações. Certo, correto. Informação, né, já um pouco diferente daqui, né? Aqui as áreas talvez não tenha tanta diferença assim, tá? Porque aqui o que está ocorrendo normalmente é o seguinte, o que a gente normalmente encontra, né, quando a gente vê já uma análise de solo, quando o produtor já traz para nós, né, a gente só de bater o olho já sabe que aquela área, por exemplo, nunca recebeu 1 tonelada de calcário, né? Quando vê em termos de cálcio, né, tudo 0,2, né, bem baixo, o magnésio também, entendeu? Então é nítido, né? É nítido, né? Então praticamente os produtos, infelizmente a agricultura que se praticava, né, anteriormente, né? Porque praticamente os produtores só vinham, abriam as áreas, jogavam semente, né, e pronto, né? Deixava a fertilidade natural. Só que já chegou num limite, né, que, por exemplo, o que era para produzir, né, os pastos já produziram, né? E hoje uma reforma de pasto, o custo é muito alto, né? Principalmente aí, né? E graças a Deus que a pecuária, a arroba está valorizada, né? O produtor, entre aspas, está até, entre aspas, né, capitalizado, graças a Deus, né? Está sendo até bem remunerado, tá? Mas o custo, né, de uma reforma de pastagem bem feita, que seria praticamente igual para, como a gente fala, para se fazer um pasto bem feito, é igual se estivesse fazendo também uma lavoura bem feita, né? Exato. Né, em termos de cálcio, magnésio, né, fósforo, né, para a gente ter um bom pasto, né, é uma área praticamente uma área de lavoura, correto? Entendeu? Então, como já chegou nesse limite, muitas áreas, os próprios produtores, o investimento, querendo ou não, é muito alto, né, e o retorno, infelizmente, da pecuária é mais lento, né? Lavoura, eu sempre falo, né, que lavoura como todo mundo fala, é uma indústria de céu aberto, né? A rentabilidade da lavoura é muito alta, é alta, mas realmente o risco é muito grande, né? Porque muita gente que não está no setor
né, ver com outros olhos, né? Por exemplo, agora esse veranico aí, quem vai pagar a conta? É o produtor, né? Muito produtor aqui vai ter áreas que o produtor não vai entrar nem com coletadeira, porque se ele entrar com uma coletadeira, ele vai ter que pagar a coletadeira. Uma coletadeira hoje é 6, 7%, né? E se for pagar em produtividade, em sacas por hectare, é 4, 5 sacas. E ele não vai colher isso aí por hectare, né? Então muitos produtores aqui muitos produtores aqui na região, né, foram prejudicados. É lógico, a janela de plantio foi mais tardia, houve mais risco, né? Todo mundo acreditou que ia chover, infelizmente não choveu, né? E muitos produtores vão entrar com roçadeira, não vão colher nada, né? Não vão colher nada, infelizmente, né? Então, exato, tá? Mas em termos então de abertura, né? Propriamente dita, né? Como é que o pessoal então tem feito aí o manejo, né? Em termos, vamos partir primeiro, acho que é interessante a gente partir para a parte física, né, Marcelo? Para depois partir para a parte química, né? Vamos lá então para a parte física, né? Em termos de mecanização, né? Como é que é feito? Normalmente até na coleta de solos é utilizado muito a AP, aí agricultura de precisão. Existe bastante. Existe bastante, Nestor, mas isso é uma particularidade nossa, tá? Área nova de abertura, que não seja pasto, um pasto degradado, um pasto que foi abandonado, que teve um histórico lá atrás, mas áreas de abertura de cerrado, essa AP que a gente preconiza não são grids pequenos. A gente faz grids menores, de 3 hectares, em áreas que já foram trabalhadas a fim de fazer uma correção de manchas ou situações mal corrigidas. Para áreas novas, partindo de cerrado, a gente, por ser mais arenoso aqui, a compactação antrópica mesmo, ela praticamente não existe aqui para nós. A gente tem naturalmente aqui na região um adensamento maior do solo, abaixo de 20 centímetros. É natural isso daí, inclusive é o que mantém a curva hídrica aí durante uns períodos mais secos. Só que fique assim, bem claro, a diferença tem que ser mínima, de 0 a 20 a 20 a 40. Ela existe aqui para nós. Porém, ela não é motivo de subsolador. Quando eu parto para uma área de pasto degradado, que ela está virando, que ela tá vindo para grãos, né, produção de soja, aí sim, na maioria das vezes, essas áreas apresentam uma compactação realmente induzida. Ela passa aí de 2.500, 3.000 kPa, onde realmente deve ser rompido. Nessas situações, é utilizado aí o descompactador, o subsolador para estar voltando a mexer nesse solo. Né? Agora, por que mexer? O que a gente preconiza aqui, Nestor? Áreas de primeiro ano, principalmente agora, com a relação de troca, produtividade e insumos, está interessante, apesar do preço dos fertilizantes, mas se você for olhar a relação de troca, ela ainda possibilita, muitas vezes, o produtor de fazer um investimento maior. Para nós aqui, independente se é pasto, se a origem é pasto, ou se é uma área de abertura de capoeira ou cerrado, a gente parte do processo de incorporação e doses mais pesadas de corretivo. Quando eu falo corretivo, é calcário mesmo, é a própria fosfatagem, seguido de gesso também. A gente faz aqui um processo de, sempre que possível, a correção total no primeiro ano. Né? Lógico, existem situações que o produtor não vai mobilizar o capital nessa correção 100% de primeiro ano. Só que como que a gente tem trabalhado isso? Por exemplo, uma fosfatagem, ela pode ser dividida. Eu não... Só para você, assim, para ilustrar, aqui a gente, em áreas de cerrado, por exemplo, ou mesmo de pasto degradado, a gente parte de 2, 3 miligramas de fósforo em meles. A gente busca elevar isso aí para 30 miligramas, pelo menos, para você ter uma segurança aí de teores bons, que te possibilita no futuro até uma aplicação a lanço. Nem todo mundo consegue mobilizar um capital para elevar uma correção a esse ponto, que normalmente demanda aí mais de 150, 180 quilos de P2O5 solúvel. Mas quando é possível, a gente faz total. Quando não é, existe a possibilidade de fazer gradativo. Por exemplo, se estende a 3 anos aí. Mas o que é importante a gente entender? Que quando é gradativo, a sua resposta em produtividade também ela vai se dar de forma gradativa, né? Então, cada sistema
a gente procura abordar conforme as possibilidades de solo e investimento. Certo. Viu, Marcelo? Até porque nosso público tem muita gente técnica, né? Mas também tem muito produtor, né? Tem muito também pessoas assim, talvez com... eu podia transformar, só para o pessoal ilustrar, né? Você falou aí em torno de 120 pontos de P2O5, é isso, né? Tá? Isso, exato. Tá. A fonte de fósforos que vocês têm mais utilizado aí para fazer a fosfatagem? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, Nestor, que nós somos muito beneficiados aqui na região. Certo. Nós temos uma indústria de superfosfato simples dentro de nossa cidade. Então, certo. Isso é uma grande vantagem. Correto. Nossa matéria-prima, se tratando de fósforo aqui para nós, é o superfosfato simples, tá? Na abertura e até mesmo na adubação de manutenção. Certo. Então, você chegou Então, você chegou a jogar, então, como você falou, em torno de 100 a 120 pontos de P2O5. Então, numa área de... mais. Até mais, tudo bem, tá. Então, só como exemplo, então, por exemplo, então, vocês chegam a jogar, então, vocês fazem, então, a fosfatagem ao pé mesmo da letra, em torno de 500 até 600 quilos aí de super simples por hectare, fora adubação de plantio, numa área de abertura. 1.000 quilos. 1.000 quilos, então. 1.000 quilos. Isso. 1.000 quilos nesse. Isso. Não, 180 pontos, na verdade. Tá. Não, mas mas aí já com adubação de manutenção, adubação de plantio. Não. Só para você ter uma ideia, aqui para nós, para a gente sair aí de 2 miligramas, 3 miligramas de fósforo de uma área de abertura, que normalmente é o que vai ter, e isso não sustenta de forma alguma, né? Produção nenhuma, nem mesmo pasto. Aqui na região, aqui também é característica daqui do Cerrado, né, Marcelo? Aqui também nessa faixa também, né? As áreas que nunca receberam fósforo, né? São tudo também nessa faixa. Comumente, Nestor, essas áreas têm recebido 1.000 quilos de super simples, o que soma aí 180 quilos de P2O5. Tá? Porque para nós aqui tem sido usual. Veja bem que aqui nós somos o quê? Solos de arenito, né? Não é tão oxídico como o de vocês. A fixação do fósforo aqui, ela tende a ser menor. A gente tem usado, para quem estiver assistindo entender, tem gerado em torno de 5 a 10 quilos de P2O5 por porcentagem de argila. Aqui para nós, tem sido suficiente para sair de muito baixo de fósforo para bom. 20 miligramas, por exemplo. Tem sido suficiente essa quantidade. Então, assim... Em qual prazo? Um ano. Em um ano. Você fosfata desde que o fósforo seja solúvel. Sim, super simples, né? Super você simples. Fosfata... Isso, exatamente. Por que eu reforço que seja solúvel? Porque tem aqueles que praticam também fosfato reativo natural em primeiro ano, né? Sim. Mas... aqui na nossa região. Mas realmente, partindo de fonte solúvel de fósforo, com essas dosagens calculadas para elevar a X miligrama de fósforo, quando feita todo dentro do ano, normalmente tem atendido. Você consegue subir esses patamares de fósforo já de um ano para outro. Correto. Para fósforo, isso tem sido mais fácil do que para calagem. Para calagem, normalmente, se você perceber, a gente calcula calcário para elevar aí para 70%, né, na média aí da saturação por base no solo. No ano seguinte você vai analisar, ainda não chegou nisso, né? Para o fósforo isso tem sido mais fácil para alcançar. Tá. A partir dessa conclusão de teores... Certo. Sim? Só para fechar, então, em relação ao fósforo, né? Em termos de primeiro ano, a quantidade total que vocês colocam, então, tanto na fosfatagem e adubação do fósforo, é na linha, no primeiro ano, para a cultura da soja? No primeiro ano, sim. No primeiro ano, a nossa indicação é que seja linha. Existe um forte apelo aqui, Nestor, da adubação a lance. Correto. Só que ela só ocorre, pelo menos para nossos clientes, nossa indicação, ela só ocorre quando eu realmente consigo atingir patamares altos, né, de fósforo. Tá ok. Fora isso, ainda no primeiro ano é linha. É na linha, tudo bem, tá. Aí você falou, então, em torno de 1.000 quilos de super simples, né? Mas aí já tá também a adubação de plantio, né? Além dos 1.000 quilos, ainda tem mais uns 400 quilos de fósforo na linha? Exatamente, isso daí. Exatamente. É adubação pesada realmente, tá? A gente
A gente preconiza aqui uns 60 quilos de P2O5 aí para produzir só 70, 80 sacos de soja. Então ela ainda vai. Essa adubação de fosfatagem corretiva, ela é totalmente separada com o intuito de elevar os níveis de solo. Sim, né? correto. A adubação de restituição, a gente coloca, a gente ainda continua colocando ela ano após ano. O que a gente tem percebido é o seguinte, aqui, quando você não... E isso serve, depois a gente pode falar melhor sobre o calcário, mas focando no fósforo, quando essa adubação de manutenção, que são... gira em torno aí de 20 kg de P2O5 para cada tonelada de soja produzida, quando ela não é feita, ou quando ela é feita abaixo disso, o fósforo tende a exaurir do sistema. A gente percebe ao longo do tempo que você começa a diminuir os teores do solo. Aí eu sempre digo o seguinte, a adubação de manutenção é sempre mais barata do que a adubação de correção. Então, quando você permite retirar do sistema mais do que você repõe, você parte para o processo corretivo, que na maioria das vezes é mais dispendioso, né? A gente evita isso. Certo, correto. Viu, Marcelo? Morita, né? Ô, Morita, quer ver, você falou do custo, né? Que o Super Simples aí é bem mais em conta. Mas por acaso aí tem pedra aí de fósforo próximo, jazida de fósforo? Existe sim, tem jazidas próximas de fósforo, né? A Zapatita aqui no Angico do Dias, que é acidulado aqui na nossa região e é comercializado, né? Com as mesmas garantias de um Super Simples importado e com a mesma eficiência agronômica, um Super Simples importado aí de 90% de solubilidade em CNA mais água, né? Tá ok. Em termos de valores, o Marcelo, o Morita, quer ver, você está sabendo mais ou menos quanto é que está ficando o custo hoje do Super Simples aí na região? Tem mudado bastante, tem mudado bastante, Nestor. Comercialmente, eu não saberia te dizer hoje qual a tonelada, o preço da tonelada hoje. Tá ok. Marcelo, mas querendo ou não, é um alto investimento, né? Aí Sim. É um alto investimento, né? Porque aqui são alguns produtores, né? Vamos dizer assim, fazem essa fosfatagem. E quando fazem é na faixa de 400 quilos, né? Aí depois a manutenção, tá? Entendeu? Mas em termos de até nessas quantidades, eu desconheço nenhum produtor que eu acho que deve ter feito toda essa quantidade, tá ok? Certo. Tá? Em termos então de fósforo, tá? Seria isso então, né? Seria, exatamente. Realmente, Nestor, aqui a nossa fosfatagem ela é pesada e na maioria dos casos se busca sim elevar de muito baixo para bom os teores de fósforo no solo. Certo. Quando uma área ela vai ser convertida para grãos. Agora nós temos uma vantagem em relação a vocês. A nossa correção de fosfatagem aqui, ela se dá de uma forma mais rápida. Sim, para vocês. Não, com certeza. Tem os solos leves aqui. Essas quantidades que você comentou, né, que é feita aí na região, muito provavelmente, se você for observar depois as adubações de manutenção, para que você consiga chegar nos teores adequados que você busca, acredito que você está tendo uma adubação um pouquinho elevada de manutenção, né, posteriormente, para não baixar e sempre buscar elevar, né, os teores no solo. Até porque é um pouquinho mais argiloso, né? Até então, até uns 2 anos atrás, usava-se muito MAP, né? MAP e KCL, né? Na adubação da soja, né? Mas na última safra, e nessa safra, a gente já teve, também diminuiu, né? A diferença aí do ponto de fósforo, né? Então, a grande parte dos produtores, né? E também para os benefícios que o Super Simples traz, né? Além também do fósforo, né? Tem o cálcio, tem o enxofre, né? Que é praticamente um fertilizante muito mais técnico, né? Então, nos últimos 2 anos, teve uma migração muito grande, né? Para o Super Simples, né? Então, hoje, grande parte dos produtores aqui da nossa região, graças a Deus, né? Estão plantando com Super Simples, em torno de 500 quilos por hectare, né? Legal. Tá? E o potássio na faixa de 200 quilos, né? Seria, assim, uma tecnologia média para alta, tá ok? Interessante. Tá? Interessante. Bom, nesse manejo aí, sim. Tá, e depois é soja e milho safrinha, tá? Aí, né, o manejo também, devido a esse investimento tão alto,
vocês entram depois também com algodão, que no final às vezes acaba pagando, às vezes melhor que o milho, Morita? Sim. Veja bem, essa correção se dá ainda dentro de fósforo. Ela se dá na primeira abertura, né, fosfatagem corretiva, e depois de algum tempo de soja, estabilidade de correção como um todo, aí já voltando para bases, onde eu consigo elevar teores de base como cálcio e magnésio também para alto, aí sim entra o algodão, porque o algodão exige isso, né? O algodão no nosso sistema aqui, a gente considera ele que ele é uma cultura melhoradora de solo, até porque ele é mais exigente que a soja, né? Então, depois nessas áreas nas áreas de algodão que entra soja, a possibilidade de resposta produtiva é muito maior, porque realmente o algodão ele entra preferencialmente depois de algum tempo de correção dessa fertilidade realmente construída. Porque até agora a gente falou a questão fósforo, né? Certo. Depois, cálcio, base, a gente busca elevar bastante isso também. Tá ok. Tá, normalmente, quantos anos depois acaba virando algodão, Morita? 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Até então vai soja e milho safrinha. Então, a nossa realidade aqui não permite muito o milho safrinha, né? A gente tem oeste baiano, até um tempo atrás era terra de agricultura só. Certo. Hoje, antecipando alguns plantios, tem se conseguido fazer uma segunda safra, principalmente visando cobertura, né? O milheto tem entrado bastante, o sorgo tem ganhado bastante espaço, o trigo em algumas situações. Braquiária. Mas para nós aqui, a braquiária ela tem um sistema interessante aqui para nós, que quem planta milho, planta já no sistema, né, com a introdução da braquiária no sistema. Fica bem interessante, porque quando você colhe o milho, você ainda consegue vamos chamar de, na entre safra, essa braquiária, né? Correto. Que para nós aqui é primordial. Tá, mas aí seria milho verão então, né? Milho verão, exatamente. Milho verão. Tem áreas também que o pessoal abre de primeiro ano e já coloca milho, ou Morita, ou não? Apesar de existir, Nestor, não é muito a nossa recomendação. Tá? Correto. A gente sabe que o milho é bem mais exigente que a soja. Com certeza. Não é muito nosso posicionamento. Certo. Tudo bem. Não é muita realidade nossa. Tá ok. Então, vamos voltar um pouquinho ali no manejo para preparo de solo, viu, Morita? Então, praticamente, por exemplo, em relação à calagem, né? Aí, normalmente, vocês fazem também, usam muito calcário dolomítico. Exato. Eu tive uma experiência no Norte, eu digo para você, desde lá do Norte até aqui no Nordeste, pelo menos na região que nós atuamos, eu acho que deveria ser prioridade dolomítico. Tá? Certo. Isso deveria ser prioridade. A gente trabalha com calagem em abertura de área, sempre que possível também uma calagem buscando uma saturação de bases bem mais elevada. A gente tem um cuidado para entender as garantias do calcário, a gente não fica muito só na elevar a saturação, mas a gente procura entender nessa saturação quanto que eu estou elevando, né? O cálcio e magnésio, a gente tem nossos critérios, quanto que gostaríamos que eles participassem ali no complexo de troca. Certo. E assim, Nestor, para o nosso manejo aqui de primeiro ano, as doses de calcário têm normalmente sido maiores do que se encontra nos cálculos convencionais de calagem, né? Correto. Por exemplo... Até para te ilustrar, né? Já se trabalhou muito com saturação de base, né? Hoje, na cooperativa onde eu trabalho, exato, a gente trabalha, né, padronizou, né, elevar o cálcio na faixa de 3,5 a 4, tá? E magnésio a 1 a 1,5, tá? Entendeu? Então, a gente faz a recomendação voltada principalmente, né, na elevação de cálcio e magnésio. Interessante. Isso é um ponto bem importante, porque o que a gente está percebendo, inclusive aqui na região? Nossos patamares de produção são outros, né? Sim, hoje todo mundo acho que tem que buscar soja, né, acima de 70, 80 sacos. Correto. O algodão faz parte aqui do nosso sistema. Então, essa extração e essa remoção do sistema de base, ela tem sido muito evidente. A gente percebe aqui em várias áreas que a gente atende, onde realmente cálcio e magnésio tem sido suprimido. Certo. Por que isso tem acontecido em algumas áreas aqui para nós?
O calcário tem sido, muitas vezes, visualizado como um corretor de acidez, né? Muita gente ainda está naquele conceito de calagem para corrigir a acidez. Isso. Mas não, calcário é um fertilizante para repor cálcio e magnésio, dois macronutrientes importantes. Né? Então, a gente tem incentivado muito, Nestor, aqui o que a gente chama de recalagem, que é aquele processo onde eu não estou visando correção de acidez, de pH, mas é para me fornecer o que foi removido de cálcio e magnésio do sistema milho, soja e algodão, muitas vezes, né? Só para você ter ideia, voltando na abertura diária para a soja, tanto cerrado quanto em pasto degradado, quando está sendo convertido para grãos, normalmente aqui pega-se mais de 5 toneladas de calcário. Isso tem sido comum. E detalhe, aplico de uma vez ou não? Sim, temos preconizado sim, eventualmente, não muito raro, tem acontecido sim de fazermos até 7. Tem casos de 8 toneladas de calcário de uma vez só. Agora, o que acontece? A gente, como técnico, né, nas universidades, né, sempre foi orientado ao cuidado com a supercalagem, né, que ela é pior do que a falta dela. Tem razão, isso é fato. Só que, em abertura diária, essas altas doses a gente preconiza também misturar o solo e fazer incorporação profunda. Sim. Então, para nós é comum utilizar, por exemplo, numa área de abertura de capoeira, cerrado, grade de 42 polegadas, e depois, ou melhor, uma intermediária para misturar, e depois um gradão de 42 polegadas, buscando incorporação disso mesmo, pelo menos nos primeiros perfis, 0 a 20 ali, misturando essa quantidade, né? É ruim quando você trabalha alta quantidade de calcário que fica ali superficial. Não, com certeza. Não reage. Com certeza. Né? Seu investimento fica ali parado e além dos antagonismos aí com o micrometálico que a gente sabe que acontece. Com certeza. Aí tem sido problema. Tá ok. Então, normalmente, então, a quantidade de calcário que vocês têm aplicado em área de primeiro ano situa-se na faixa, então, de 5 a 8 toneladas. 5. Nessa faixa. Exatamente. Certo. Exatamente. Para abertura, com incorporação profunda, a gente busca isso. Certo. E alguns pontos, Nestor, a gente, desde a primeira calagem de abertura, como eu falei, a gente presta atenção nessa questão do cálcio e do magnésio. Certo. Você comentou em teores bem interessantes no solo. Certo. Muito parecido com o que a gente busca aqui também, né? Isso. Do 3, né? 3, 4, né? Isso, um pouquinho acima do nível crítico. Certo. É controverso, tem pesquisadores que criticam um pouco isso, só que a gente está percebendo ao longo dos anos, na safra que a gente discutiu. Sempre que a gente busca acima do crítico, né, uma participação dessas bases um pouco maior aí, né, nessa relação, isso nos traz uma segurança maior de retorno de produtividade para sustentar as produtividades que a gente busca. Com certeza. Porque senão, se você trabalha com um nível crítico muito em cima da linha, e o produtor ele vai buscar fazer uma calagem só daqui 3 anos de novo, muitas vezes acontece, ele até fazer essa calagem, eventualmente ela pode estar subdosada, ou se ela está superdosada, ela não é totalmente incorporada direito. Certo. Então fica uma calagem subfeita, mal feita, vamos chamar assim. Então você não repôs bases lá atrás de forma consistente, e lá na frente, quando você busca colocar, você não coloca direito. Então você fica um sistema fraco em bases, não te atende, não dá sustentação para as altas produtividades. Correto, tá. Só para te ilustrar, aqui também as dosagens em relação ao calcário também, a calagem, né, também são, a gente tem partido também para quantidades maiores, né, a gente tem trabalhado nessas áreas que praticamente nunca receberam calagem, na faixa de 6 até 10 toneladas. Tá? Aí não, legal. Legal. E acima de 5 toneladas a gente sempre recomenda fazer também em 2 vezes, né? Isso. É melhor. Principalmente aqui, a gente tem preconizado também parcelar quando passa de 5 toneladas, como também tem casos que foi feito tudo de uma vez. Então, nessa situação, como eu falei, é muito importante a incorporação bem feita. E detalhe, mais do que incorporar, o calcário tem que ser misturado, né? Não adianta a gente enterrar calcário numa faixa ali e ficar. O calcário, ele é um carbonato de cálcio, e carbonato ele reage quando misturado à argila, então ele tem que ser misturado. Certo. Aqui o pessoal, aqui a grande parte dos produtores agora a gente tem utilizado
começou com 28, foi para 32, né? Hoje estamos com grade aqui, aradora, em torno de 36 polegadas. Você citou aí, vocês já estão trabalhando com grade de 42 polegadas? É isso, Marcelo? Tem situações, isso, em situações específicas para incorporação, principalmente para essa área de primeiro ano, certo, que pega quantidades mais altas de calcário. Certo. A gente tem trabalhado sim com grades mais pesadas. Mais pesadas. Até 42 então, mas o padrão seria o quê? 38, isso. 40? O padrão é menos que isso, realmente. Fica nisso, fica nesses 38 aí. Certo. Tudo bem, tá. E então, praticamente, aí o pessoal, então, e normalmente faz 2 cortes com a aradora, normalmente, o Marcelo? Isso, exatamente. Certo, isso aí. Bem. Aí, às vezes, usam o subsolador ou não, né? E depois as niveladoras. Certo. Isso. Como eu falei, subsolador para áreas de abertura tem ficado mais para situações de pasto degradado sendo convertido em grãos, né? Entendi. Muito se fala aqui para nós que assim, solos arenosos não compacta. Compacta sim. E se tiver areia fina, igual você que tem situações que vai estar migrando para áreas mais arenosas, é até interessante quando fazer análise textural, areia. Mas qual areia? Se eu tenho muita areia fina, existe sim a possibilidade de compactação, né? Sim. Agora, o que é importante a gente discutir é que descompactar mecanicamente, utilizando subsolador, isso é paliativo, né? Isso é paliativo, totalmente paliativo. Acho que o sistema, depois, ele tem que contribuir para que a gente consiga minimizar os efeitos de compactação, né? Tá, ok. Tem uma pergunta até do nosso seguidor, Wilson Matana, que está comentando aqui, 2 cortes com a mesma polegada, de 42, quando faz 2 cortes, faz com a mesma, ou entra com uma de 38, depois entra com uma 42? Não, um corte intermediário e outro corte mais pesado, no caso de mistura e incorporação do calcário. Certo, não, correto. Tá, ok. Então, a parte de manejo, então, de preparo de solo, então, praticamente seria isso, né? Agora, voltando... em termos de gessagem, o pessoal tem utilizado também nas áreas de abertura? Tem utilizado. Mais uma vez, eu puxo por uma situação que eu digo que nós estamos em vantagem, que é essa facilidade do uso do super simples. Para cada tonelada de super simples no sistema, né, para cada 1.000 quilos de super simples no sistema, nós teríamos o equivalente aí a 0,7 tonelada de gesso. Correto. No sistema. Porém, mesmo assim, em áreas de primeiro ano, é muito comum aqui o uso do gesso. Por quê? Nestor, aquilo que eu falo, numa condição onde as commodities passou a ficar interessante, e esse investimento na construção da fertilidade do solo, o produtor começa a enxergar mais isso, a gente busca realmente elevar cálcio para baixo. Aí nós entramos num sistema que para nós aqui na Bahia é muito forte, é uma cultura que a gente procura desenvolver bastante, que é o chamado construção de perfil, né? Vou fazer perfil no solo, né? O que é isso para nós aqui? Construir essa fertilidade, vamos lá, definindo o que é perfil para nós. Primeiro, não ter camada adensada, compactação física nenhuma. Não ter nenhum limitante químico, ou seja, alumínio não podemos ter de forma alguma aqui. De 0 a 20... de forma alguma, né? De forma alguma, a gente busca zerar mesmo. Aquela história de 20% é tolerável, não, a gente busca zerar. Da mesma forma... Porque querendo ou não, né, Marcelo? Da mesma forma... seria um impedimento químico, né? É um impedimento químico do sistema radicular. Exato. Né, descer, né? Exatamente, isso mesmo. E da mesma forma, de 20 a 40 centímetros ou até 60 centímetros, a gente também busca colocar bastante cálcio. Então, o que é perfil para nós aqui? É realmente elevar cálcio para baixo, bastante, tá? Por quê? O que é interessante a gente entender? Raiz até consegue crescer num gradiente ácido, só que na falta de cálcio não. Então, a gente preconiza que o cálcio ocupe 60% da CTC efetiva abaixo de 20 centímetros. E quem faz isso para nós é o gesso. Então, é comum, apesar de um grande uso de super simples na região, ainda dar um reforço com o gesso agrícola. É comum ser feito isso aqui, 1.000 quilos é tranquilo para ser feito aqui.
Aí eu só queria comentar uma particularidade técnica que vale a pena assim, refletir um pouquinho. Pode falar, Marcelo. Que acontece? A gente tem uma vantagem aqui, por ser textura leve, a gente consegue algumas correções, elevar alguns teores de alguns elementos como fósforo, de forma mais fácil, vamos chamar assim. Mas, ao mesmo tempo, alguns elementos acaba que deve ser melhor trabalhado. Um exemplo é o enxofre. A gente está tão acostumado, né, a gente condicionou a nossa cabeça a pensar em fixação só para fósforo. Mas, por incrível que pareça, a fixação também ocorre para enxofre, sulfato, na forma de sulfato. Obviamente, a preferência de absorção forte de alta energia é para o fósforo, a preferência fósforo, mas quando ele está em excesso, ele desloca o enxofre, o sulfato, que acaba descendo. Então, em áreas que fazem muita fosfatagem, como a nossa aqui, e por ser teor de solo leve, nós temos uma dificuldade muito grande de manter teores adequados de enxofre de 0 a 20 centímetros de profundidade. A maioria dele está abaixo disso. Então, o gesso ele tem entrado no nosso sistema também, quando não se faz uso frequente de super simples, o gesso ele tem entrado no nosso sistema também como uma forma de suprimento de sulfato, de enxofre. Correto. Viu, Marcelo? Tem até com doses menores. Correto. Tem até uma pergunta também do nosso outro seguidor, Jean Vilela, tá? Ele está perguntando assim, com esse manejo, né, quais as produtividades que se tem alcançado aí nas áreas de primeiro ano? Soja. Bom, temos alcançado boas produtividades, acima de 60, próximo de 70 sacos já no primeiro ano, e estabilizando com muito boas produtividades. Só para citar só para observar, professor, se for ver a média de produção nossa aqui esse ano, foi bem interessante a nível Brasil, né? Sim, eu observei isso. Teve até esse levantamento, né? Teve muita gente que até questionou, porque eu divulguei no meu canal, entendeu? Muita gente, porque eu obtive as informações, até o Rogério Inoue, né? Que eu conheço ele pelo Instagram, né? Isso, parceiro nosso. Então, até quando eu divulguei, o pessoal me questionou bastante esses resultados da Bahia, mas depois veio a confirmação oficial, né? Que vocês tiveram uma das maiores médias aí nacionais de produtividade, né? Que ainda não estão de parabéns, exatamente. Né? Isso não é um serviço que começa da noite para o dia, é de tijolo em tijolo, né? Vai se construindo, tá? E depois o resultado vem, né? Exatamente. E como eu estava comentando, a construção de perfil de solo aqui para nós é uma busca contínua, né? Certo. Realmente, cálcio abaixo de 20 centímetros aqui, ele ocupa uma boa participação. Tudo bem. A gente também aprende, né, você que é doutorando em ciências do solo, né? Por exemplo, o ano que normalmente o pessoal, quando se aplica o seu calcário, né, teoricamente não deveria fazer a fosfatagem. Mas na prática a gente faz. Né? A gente faz, né? Isso é fato, né? É fato. Você acha que... O que acontece? Você acha Pode continuar, que interfere assim, na prática? Porque na teoria a gente sabe que ocorre a reação, né? E o fósforo às vezes não fica tão disponível, né? Mas na prática a gente acaba recomendando e colocando no sistema, né? Mas aí, pelo que eu vi, vocês fazem praticamente o que a gente tem feito por aqui, só que em doses maiores, né? Você acha que acaba prejudicando, acaba fixando um pouco também? Talvez seria o ideal fazer no próximo ano, ou não? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Como que é nosso processo aqui? Vou explicar, e hoje vamos chamar assim, com as atualizações em química de solo, existe um fundamento também. Tá. Realmente, o risco de um fósforo solúvel junto com o calcário, ele se tornar imobilizado pela retrogradação do cálcio, existe. Mas sabe quando? Quando aplicado junto e misturado. Tá, okay. Quando você aplica isso no solo, você faz a calagem, né, com o tempo para ela reagir, depois você faz, aí se for o caso, você faz calagem, gessagem, e depois faz a fosfatagem, entendendo que essa fosfatagem, se preferencialmente também se puder ser incorporado melhor, ela não se torna, esse fósforo não se torna imobilizado pelo calcário que você usou, mesmo em grande quantidade, desde que ele tenha sido incorporado e misturado. Passa a ser problema do fósforo no solo
para ser mobilizado quando você tem pH que ultrapassa 7, o que é raro quando você faz uma calagem bem feita e incorporada. Porque quando ultrapassa 7, aí sim eu tenho imobilização de fósforo por retrogradação com cálcio. O que acontece? O fósforo solúvel volta a ser fosfato de rocha, vira fosfato bicálcico, tricálcico, né? Mas essa situação no solo, aplicado no solo, ela não é tão fácil de ocorrer assim. A gente não tem percebido isso. Certo. Então, no mesmo manejo de abertura, a calagem é realizada, como também a fosfatagem. Tá, ok. Aí o gesso jogado superficial é feito uma incorporação, ou Morita? O gesso? Não. O gesso, a gente segue o critério de que, primeiro, calagem. Certo. Né? Depois, a fosfatagem. Com relação ao gesso, ele fica a qualquer momento após a calagem, desde próximo do plantio. Não tem problema nenhum e não é incorporado, né? Como a gente sabe, o gesso é em torno de 150 vezes mais solúvel que o calcário. Correto. Então ele consegue descer. Tá. O super simples, o fósforo, é incorporado com o quê? A niveladora? Às vezes com as polegadas um pouquinho mais, um pouco mais elevada, Nestor, porque é o seguinte, a fosfatagem também ela preconiza uma correção de 0 a 20. Tá. Né? Então, se fosse possível ser incorporado a fosfatagem, seria melhor. Certo. Esse gradiente de 0 a 20, quando eu estou rico em fósforo, quando meu fósforo está bom, ele me permite trabalhar a lanço, né? Sim. Com suas ressalvas, tudo, desde que eu tenha rotação no sistema, palha e principalmente rotação do sistema radicular. Fósforo abaixo de 20 centímetros, para nós não faz sentido. Eu sei que existem alguns questionamentos técnicos, o fósforo está muito relacionado ao crescimento da raiz e tal. Só que a gente tem que entender o seguinte, o fósforo ele é móvel dentro da planta. Quando eu tenho de 0 a 20, bem suprido e em condições de umidade no solo, o que essa planta absorve, ela remobiliza numa condição de estresse que ela não consegue mais absorver, ela remobiliza de parte mais velha para parte mais nova. Já isso com cálcio não ocorre, como a gente sabe, né, cálcio é imóvel. Então, enquanto eu tiver cálcio em mais profundidade, eu perco umidade onde? Primeiro na parte superficial. E em profundidade vai mantendo essa umidade, é mais difícil de perder. E se eu tenho cálcio lá embaixo, a gente sabe que cálcio é absorvido por fluxo de massa. Eu dou condição para essa planta, enquanto ela transpirar, cálcio entrar. Então, eu não tenho essa ruptura nutricional. Isso para nós é perfil. Lógico, os outros elementos podem descer, o cálcio, com o tempo, o magnésio, é consequência do manejo e isso é ótimo. Mas na construção do perfil para nós, a gente prioriza o cálcio. E tem um detalhe também, que é quem a gente prioriza já na primeira área de abertura. Na primeira área de abertura. Um elemento que para nós é essencial também na formação do perfil, que é boro. Pelo mesmo motivo que o cálcio. Apesar que nós sofremos muito aqui por causa da nossa textura. Manter níveis críticos de boro aqui na nossa região não tem sido fácil. Tá, okay. Mas por que a gente busca através de fontes de liberação gradativa? Melhor enraizamento. Correto. Tá ok. Aí em relação ao boro, vocês têm usado Borogram, por exemplo? 10%? Sim, o Borogram entra também no sistema, né? O Lexita tem sido mais utilizado. Preferencialmente, é uma fonte interessante, porque a gente sabe que ele é solúvel, mas tem uma liberação mais gradual. Ele tem sim entrado no sistema para corrigir. Mas tem um pequeno detalhe aí, Nestor, que a gente chama assim, de eficiência da adubação, que apesar de ser uma fonte muito interessante, ao Lexita, os Borogram, né, ou os fertilizantes com a mistura dele, é bem interessante essa fonte, só que detalhe, por exemplo, nós trabalhamos aqui no sistema em torno de 2 a 3 quilos de elemento boro hectare. Né? No caso da soja, 1 quilo, 1,5 kg. O que acontece? Se eu faço isso via o Lexita, com 10%, isso vai me dar o quê? 20 quilos por hectare, para atender 2 quilos. Certo. A distribuição desse fertilizante por área, devido à homogeneidade dele no sistema, né, se você for ver lá, se eu distribuo 20 quilos por hectare, eu vou ter que, se eu fazer uma medição lá de 1 para 1 metro, eu vou ter um ou outro grãozinho distribuído. Correto. Então, eu alcançar essa correção com esse tipo de aplicação, pode, em algumas circunstâncias, não ser a melhor coisa. Talvez uma adubação de restituição seja legal, mas para correção,
nós procuramos colocar, por exemplo, um super simples que tenha uma maior concentração de boro, comum aqui na região. Por quê? Porque aí eu trabalho uma quantidade maior por hectare e essa distribuição por metro quadrado fica mais homogênea do elemento boro. Então, o efeito corretivo fica bem interessante. Sim, então, a gente se atenta a esses detalhes. Entendi. A distribuição fica mais uniforme, né? Consegue atingir uma maior área, né? Tudo bem, tá. Já que a gente tocou no boro, né? Em relação a micronutrientes, né? Nessas áreas de abertura, vocês utilizam também, por exemplo, a gente usa muito aqui o MIB Colore, né? Vocês utilizam aí... qual a fonte de micronutrientes que vocês utilizam para fornecimento aí para a cultura da soja? Sim, o MIB tem sido bastante trabalhado aqui. Certo. Também, esses complexos de mistura de óxidos, né? De óxidos de micras tem sido bastante trabalhado aqui também. O conceito de micragem, Nestor, é relativamente novo para nós. Eu estou falando esse termo micragem, subentendendo também que para correção, né? No solo. Ele não é, digamos assim, o pessoal está dando mais importância agora, porque até então focava muito a questão do foliar, né? Certo. Mas o MIB tem sido bem trabalhado também. Qual a quantidade que vocês têm trabalhado aí, o Morita, do MIB? Em torno de 50 quilos. 50 quilos. 50 quilos. Certo. A gente tem usado aqui em torno de 20 quilos até 30, entendeu? 50 a gente... mas aí depois repõe depois de quantos anos, normalmente, o Morita? Monitoramento. O nosso tomador de decisão aqui tem sido muitas vezes o boro. A gente tem buscado manter o boro no sistema com pelo menos 0,5 miligrama. Não é fácil. Sim. Tá? Para nós aqui não tem sido muito fácil. Nós nem sempre consegue construir matéria orgânica do sistema, o que ajudaria bastante. Mas ele é um dos tomadores que a gente toma decisão por ele. Em cima do boro. Os demais, por exemplo, em cima do boro. Cobre, zinco, o próprio manganês, tem sido relativamente mais fácil construir os teores adequados no solo. O boro, a gente sabe que é altamente lixiviável, não tem sido fácil. Aqui também na nossa região, dificilmente você vai ver alguma análise de solo, né, com os níveis adequados, né. Mesmo nas áreas aqui de 20, 30 anos de lavoura, né, o boro normalmente está baixo, né, quanto muito no nível aceitável, tá ok? Mas difícil, né, a gente só aproveitando o link, Nestor, por que a gente dá importância no boro? A questão da construção do perfil, como eu falei, a gente sabe que o cálcio ele não é móvel, então essa absorção contínua é importante para o boro também, já que está linkado no alongamento celular. Então, ter ele ali ajuda muito na questão do enraizamento. Certo. E tem um detalhe que às vezes a gente não se atenta. Em área nova, onde você nem sempre consegue neutralizar ou diluir o alumínio muito presente nas nossas condições, abaixo de 20 centímetros, né? Você vai corrigindo bem, incorporando bem de 0 a 10. Em área nova, eventualmente, eu tenho uma participação maior de alumínio ali, abaixo de 20 centímetros. Quando eu consigo, de alguma forma, colocar pelo menos 0,3 a 0,5 de boro no sistema em profundidade, mesmo com a presença do alumínio, você vai ver um desenvolvimento radicular melhor. Então, isso é fato. Então, isso ajuda muito, principalmente no início. Sim, ótimo. Mesmo com a presença do alumínio. Ótimo. Ótima dica, Marcelo. Ótima dica. E a gente tem prestado atenção no boro, né, mas talvez não tenha merecido tanto destaque, né, quanto ele merece ser, né. Tá. Agora fechando, tá? Então, para nós fechar, então, em relação ao manejo aí da parte química, em termos de potássio, vocês têm trabalhado com cloreto de potássio, isso, tá? E qual faixa normalmente que vocês têm utilizado? Eu acredito que é muito parecido com a de vocês aí também, mas nós temos uma situação aqui que potassagem para nós é rasgar dinheiro, né? Nossa CTC aqui é baixinha, raramente baixa de 5, né? Certo. Temos trabalhado aí o que a gente chama 120 quilos aí em média de K2O certo, por hectare, que vai dar seus 200 quilos, né, de cloreto de potássio. Agora sim, o manejo do potássio aqui para nós, ele tem sido
como a gente não busca elevar teores no solo, não é fácil para nós, por exemplo, buscar uma participação aí gostaríamos que tivéssemos 70 miligramas de potássio no solo. Nem sempre isso é possível, né? Então a gente busca muito parcelar o potássio aqui. Tá. No pré-plantio, ou logo após plantio, 50% dele até no V3 da soja, a gente distribui o restante. Correto. Viu, Marcelo? Não sei se você observou, tá? Aqui na região, né, eu até levantei um dado, acho que grande parte desconhece ainda, né? Mas a deficiência de potássio ali já no final do ciclo da soja. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, tanto é que hoje no Paraná, hoje é fato, né? No Paraná hoje a deficiência de potássio, né? Principalmente ali na fase final, tá? Inclusive até o pessoal lá já tem até um kit, né? Que já faz no campo, né? A deficiência de potássio, tá? Porque normalmente o ponteiro ali começa a dar uma requeima, tá? Aí muita gente tem confundido já com a fase final do ciclo, tá? E não é, né? Eu até tirei algumas áreas que eu coletei, tanto análise de solo como análise foliar, né? E o potássio deu lá embaixo, né? Justamente devido à produtividade altas que a gente tem alcançado, né? Antigamente a gente colhia 50, 55, né? Hoje a gente já colhe 80, 90 sacas por hectare, né? Então a extração é muito grande de potássio, né? E a gente vai ver que a curva de potássio normalmente acontece lá na fase de enchimento de grão, né? Bem já na fase lá de, né? Entendeu? E aí tem muitas áreas aqui, por exemplo, que não sei se observou aí, entendeu? Muita gente está confundindo, né, essa deficiência de potássio, né, como já a fase final da soja, entendeu? Não sei se você observou alguma área assim. Sim. Realmente acontece. Já tive a oportunidade de ver também essas deficiências tardias de potássio, expressando mais tardiamente. Exatamente. E realmente... E está bem linkado com aquilo que você falou. Nossos patamares de produção hoje são outros. Aí tem um detalhe, Nestor, que a gente está percebendo? Isso também é uma visão prática, né? Sim. A gente sabe que, diferente do milho, a soja ela tem uma marcha de absorção de potássio mais contínua, como você ilustrou bem, vai estar lá no enchimento do grão. Milho ali com uns 30, 40 dias, 90% já tem que estar dentro da planta. Sim. Mas soja não, isso é mais contínuo. O que acontece? Quando a gente trabalha potássio sem parcelar ou muito cedo, pré-plantio, por exemplo, pode sim, dependendo do teor que estava no solo e a textura e a CTC desse solo, esse potássio lá na frente não atender a marcha de absorção da cultura. Então, tem sido possível, por exemplo, Nestor, talvez, não sei se você percebeu isso em campo, se você partir de um solo com meteores mediano de potássio, e você alocar a segunda parcela de potássio mais próximo do estádio reprodutivo da soja, você tem respostas maiores em produtividade. Só que veja bem, isso é um pouquinho arriscado, tem que prestar muita atenção quanto de potássio tinha antes. Se nesse sistema soja, meu potássio está muito baixo, eu usar parte dessa dose total de potássio que eu preconizei para aquele sistema, colocar muito tardiamente, também dá problema. Certo. Eu tenho que sair de um sistema já de teores mediano, e aí a segunda parcela alocada próximo do estádio de reprodução, existe possibilidade de resposta. Porque a gente é uma questão de fisiologia, né? Primeiro, potássio enche a planta, e a planta, folhas, dreno, fonte, o dreno que é vagem, né? Então você tem que ter esse intervalo, esse tempo. É uma estratégia bem interessante para ser feita em áreas onde você tem potássio, pelo menos mediano, vamos chamar mediano aqui de 50 miligramas aí no solo de potássio. Você pode estar fazendo essa flexibilização. Certo, correto. Marcelo, infelizmente nosso tempo já está terminando, né? Porque a gente não gosta também de ficar muito tempo, né? Porque senão depois acaba dispersando, né? O ideal mesmo é 50 minutos, 1 hora, né? Que vai ter uma boa... Né, o pessoal vai acabar absorvendo bastante informação, né? Então, Marcelo, só para finalizar, você tem feito alguma coisa a respeito também de análise biológica do solo? Sim. É uma tendência agora, são as análises de enzimas. Eu acho que todos deveriam fazer. É disruptivo isso na agricultura, entender a biologia do solo e a atividade microbiana desse solo, como também a quantificação de micro-organismos no solo. Nós estamos partindo para isso. Certo, não, beleza então, Marcelo. Marcelo, um prazer estar conversando com você. Com certeza esse assunto é um assunto bastante variável, né?
com muita informação. Acho que Sim. vamos marcar de repente mais para frente também voltar a conversar, né? Aí sobre adubação de manutenção, né? Até sobre milho, né? E outra, porque querendo ou não, Exatamente. tem muitas interações, né? Tem muitas particularidades, né? E o solo, né? E a agricultura é muito dinâmica, né? Para cada caso Exato. para cada caso é um Exatamente. caso, né? Não existe receita de bolo, como eu falo, né? E graças a Deus, né? Por isso que Exato. estamos aí no mercado, né? Isso daí. Né? Porque sem os técnicos, né? Também as produtividades não estariam alcançando esses patamares, né? Graças à vontade Exato. também, né? Aos produtores, aos técnicos, né? Toda a cadeia envolvida, né? Em busca aí de altas produtividades. Certo, Marcelo? Prazer enorme Exatamente. estar Certinho. batendo um papo com você. Fica aqui no meu boa noite a todos vocês também, né, Marcelo? Se quiser despedir, tá? Bom, eu quero despedir a todos. Muito obrigado pelo convite, Nestor. Aproveitando o momento também, a Caçua Inteligência Agronômica, ela tem o curso Mestres do Manejo, as inscrições estão abertas. Eu tenho uma participação onde eu falo sobre manejo de solo e o curso é bem mais amplo também, abrangendo fitossanidade como um todo. Certo. Pessoal, muito obrigado aí. Tá ok. Viu, Marcelo? Eu não sei se você comentou a respeito da Caçuia, né? Em termos de vocês prestam assistência técnica, consultoria. Exato. A Caçuia é uma empresa de inteligência agronômica Certo. há mais de 30 anos de mercado. O Luiz que é o proprietário? Isso. O Luiz Henrique Caçuia é o nosso diretor. Certo. E ele é o fundador da Caçuia. Tá ok. Aí vocês dão consultoria para todo o Mato Piba. Para todo o Mato Piba e Mato Grosso também. Tá. Em quantos 1.000 hectares vocês atendem? Hoje, em torno de 300 mil hectares assistido pela equipe Caçuia. E são quantos? Soja, milho e algodão. São quantos técnicos? Hoje nós temos técnicos no 2, 3 no Mato Grosso, 3 na Bahia, na divisa do Goiás também mais um. Nossa equipe está crescendo a todo momento. Né? Certo. Não, beleza então. Então também só deixando meu boa noite e já anunciando a próxima live que vai estar sendo realizada na próxima terça-feira. Eu vou estar batendo um papo com o engenheiro agrônomo Paulo Garolo, falando sobre um dos maiores especialistas aí na cultura do milho, viu? Você também já está convidado também a assistir, viu, Marcelo? Se não estiver meio tranquilo, tá? Vou estar conversando com o Paulo Garolo com o tema os gargalos aí do milho safrinha 2021, né? Vou estar perguntando para ele, por exemplo, aí, a alta pressão aí de cigarrinha que a gente teve, né? A seca aí influenciando diretamente na produtividade, né? São um dos pontos aí que a gente vai estar batendo papo na próxima terça-feira, aqui no Agro NTK, a partir das 20 horas. Eu aguardo vocês lá. Então, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, Brasil. Até a próxima. Valeu, obrigado, Marcelo. Abraço.